Segredo da felicidade. Quando eu falo em segredo da felicidade, as pessoas podem pensar que seja preciso recorrer a algum tipo de mágica, mas não é nada disso. É algo extremamente simples. Ainda assim, as pessoas não conseguem percebê-lo. Neste momento, ao observarmos a sociedade, quantas pessoas verdadeiramente felizes podemos encontrar? Talvez nenhuma. Isso mostra que o mundo está efetivamente cheio de sofrimento. O fato é que ninguém está livre de fracassos, desemprego, doenças, pobreza, conflito, descrença e pessimismo. A realidade é que as pessoas estão sofrendo como se estivessem acorrentadas em uma prisão. Qualquer um que faça uma reflexão mais aprofundada irá deparar-se com a seguinte dúvida: se foi Deus, Criador do universo, que criou o ser humano, por que o faz padecer tanto? Por que será que não faz desse mundo o local com mais felicidade do que com infelicidade? Como essas interrogações permanecem sem respostas, vou tecer considerações a respeito. O bem e o mal existem desde a era primitiva, quando surgiu a espécie humana. Esta é uma verdade. Assim, o bem e o mal, de natureza antagônica, vivem em atrito e lutas constantes, sem jamais um predominar definitivamente sobre o outro. Ainda assim, pensando bem, foi em consequência do atrito entre ambos que a civilização atingiu o progresso atual, o que também é uma verdade. Com referência a isso, muitos já me perguntaram: se Deus é amor e compaixão, não consigo entender por que permitiu ao ser humano praticar o mal e pecar para depois castigá-lo no juízo final. Se, desde o início, ele não criasse pessoas más, não haveria necessidade de julgá-las ou castigá-las, não é verdade? Parecem-me observações que fazem muito sentido, e eu penso da mesma forma. Se eu tivesse criado o ser humano, poderia explicar facilmente. Uma vez que sou apenas uma existência criada, é óbvio que não consigo dar uma explicação definitiva. Se mesmo assim eu tiver que oferecer algum esclarecimento a esse respeito, necessitarei recorrer à imaginação para tentar explicar a vontade de Deus. Portanto, vou deixar essa tarefa para quem tem tempo livre. O que importa para nós é a realidade, é ser feliz durante esta vida. Assim, antes de mais nada, o essencial é descobrir um método para alcançar a felicidade e praticá-lo. Como sempre venho afirmando, esse método consiste, basicamente, em fazermos os outros felizes. Existe uma excelente prática que venho adotando há muitos anos, com resultados maravilhosos. Foi com o desejo de ensiná-la que redigi o presente texto. Em suma, essa prática consiste em realizar o maior número de boas ações. Sempre que possível, procurar praticar o bem. Por exemplo, propiciar alegria ao próximo, pensando no bem-estar da sociedade. Na vida cotidiana, devemos, em todas as circunstâncias, procurar suscitar esperança no coração das pessoas, tendo por base o amor e a gentileza em relação a superiores e subordinados, agindo com a máxima sinceridade. Assim, aqueles que praticarem muitas boas ações, com certeza serão felizes. Já imaginaram que sociedade e que nação surgiriam se todas as pessoas se unissem para praticar o bem? Evidentemente,
essa nação seria um modelo para o mundo e alvo do respeito universal. Consequentemente, sem sombra de dúvida, desapareceriam todos os problemas, surgiria o paraíso terrestre proclamado por nós, isento de doença, pobreza e conflito, e a felicidade das pessoas seria incalculável. Para não me estender mais, gostaria de encerrar aqui, mas se analisarem bem o que explanei, poderão perceber que não é tão difícil tornar-se feliz. Jornal Ricari, número 29, 1º de outubro de 1949. O Divino Drama. O plano de Deus está se desenvolvendo de uma maneira muito singular. Podemos denominá-lo Divino Drama, do qual todos nós, desta era, somos os participantes. Sem esta compreensão, deixaremos de saber interpretar os momentos, os acontecimentos do nosso tempo, de compreender que, à medida que avança a reconstrução, também cresce a destruição. Em todo e qualquer drama, existem personagens virtuosos e perversos. Quase sempre os virtuosos são importunados pelos perversos, mas depois de serem impiedosamente atormentados por longo tempo, geralmente a peça termina com a vitória do bem. É um final feliz. O Divino Drama foi elaborado no plano cósmico e agora está sendo revelado no palco do mundo, para seguir um modelo semelhante. A presente mudança de ciclo é de inconcebível grandeza. Nossa percepção sobre este acontecimento sem precedentes será proporcional ao nosso esclarecimento e à nossa capacidade de compreensão. À medida que a nova era avança e que cresce a atuação do espírito do fogo, a doença ou purificação também se intensificará. Cada vez mais calamidades, como guerras e catástrofes naturais, poderão ocorrer até o mundo experimentar uma época de pavor. De um modo geral, os messiânicos podem representar o papel de espectadores nas cenas de guerra. Contudo, nas cenas de enfermidades, eles deverão ter ativo empenho. Servir à humanidade é mais digno do que representar papéis de violência ou de destruição. A lei da vida exige que nós vivamos nossas vidas construtivamente. Estamos na aurora da era da luz do dia. À medida que ela avança e que o espírito do fogo se manifesta mais intensamente, o batismo pelo fogo será ainda mais forte, isto é, o poder purificador da luz será maior. De acordo com o princípio da correspondência, à proporção que o invisível mundo espiritual empreende intensa purificação, os que se encontram no mundo material e cujos corpos espirituais estiverem excessivamente nublados, enfrentarão dificuldades para suportar as crescentes e frequentes purificações. Somente aqueles que estiverem suficientemente puros poderão sobreviver. Alguns de nossos membros também poderão sentir dificuldades durante a época da grande purificação. Devemos nos empenhar para estarmos preparados, espiritual e fisicamente, se desejamos passar por este período com relativa facilidade. Este grande drama cósmico tem sido denominado juízo final. Nosso planeta é o palco no qual a representação está sendo encenada. Um tão extraordinário drama não poderia ter sido vivido em qualquer outro tempo da história. O conflito entre o bem e o mal está se desenrolando de forma bastante complexa, até que o último perverso seja dominado. O número de personagens perversos é maior do que o número de personagens do bem, e aqueles que representam os maldosos
realmente merecem piedade. O grande amor do Supremo Deus salvará tantos quantos for possível, atuando através dos verdadeiros instrumentos da sua luz divina. Nossos membros sentem-se chamados a servir como seus instrumentos. Fragmentos de ensinamentos de Meixo Sama, Os Novos Tempos. A doença e as características do ser humano. Por meio da minha larga experiência, percebo que a doença e as características das pessoas apresentam correspondências. Por exemplo, por ocasião do tratamento das doenças, é possível notar que as pessoas dóceis e obedientes curam-se com facilidade e as pessoas descomplicadas apresentam sintomas simples. Ao contrário, nas criaturas de gênio forte, as doenças tendem a se prolongar. Aquelas que são teimosas, a doença também o é. Em pessoas instáveis, a doença é igualmente instável. Em pessoas irônicas, ela toma um curso também irônico. Ao cuidar de algum doente, deve-se ter em mente que a melhoria das características consideradas negativas dessa pessoa influenciará positivamente a doença. Assim sendo, o melhor é que ela se torne dócil e obediente em todos os aspectos. Por Meixo Sama, em 13 de abril de 1936, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. A Comédia dos Nutrientes. Os leitores provavelmente estranharão o título deste artigo. Eu também não gostaria de utilizá-lo, mas não encontro outra expressão adequada. Assim, pedirei a compreensão de todos. A nutrição atualmente adotada, sem nenhuma desconfiança pelas pessoas em geral, na verdade, não passa de um grande equívoco. Embora prejudicial, ela é tida como um dos campos mais evoluídos da cultura e vem sendo bastante aplicada na sociedade. Os enormes esforços e gastos despendidos são realmente lamentáveis. O fato de eu declarar publicamente uma teoria de forma tão audaciosa e destemida, a ponto de ser considerado um louco, é porque não consigo ficar calado diante da situação atual. Portanto, explanarei da forma mais detalhada possível. Hoje, temos suplementos alimentares sintéticos de diferentes tipos e finalidades, como as vitaminas A, B e C, que são as mais consumidas, e outros produtos que se destacam como aminoácidos, glicose, carboidratos, gorduras, proteínas, etc. E como todos sabem, a cada ano tem aumentado as variedades de vitaminas sintéticas. Todavia, a introdução via oral ou por injeção dessas substâncias produz resultados apenas temporários. Em resumo, como as vitaminas produzem efeito contrário, quanto mais se tomam suplementos, mais o corpo físico enfraquece. Por que isso se sucede? A essas alturas, nem é preciso explicar que o alimento serve para garantir a vida humana e manifestar energia para se viver o dia a dia. Entre a ciência atual e a realidade, porém, há uma grande divergência de interpretação. Ao ingerir o alimento, a pessoa o mastiga em primeiro lugar. Depois, o bolo alimentar vai para o estômago, passando pelo esôfago e segue para o intestino. Os componentes nutricionais necessários ao corpo são absorvidos e os desnecessários eliminados na forma de urina e fezes. Até a conclusão desse processo, todos os órgãos relacionados à nutrição, como o fígado, a vesícula biliar, os rins, o pâncreas e outros,
atuam na produção, extração e distribuição dos nutrientes necessários ao sangue, músculos, ossos, pele, cabelos, dentes, unhas, etc. Por meio dessas inimagináveis atividades, é que a pessoa vive a vida em todos os seus aspectos. Trata-se realmente de uma obra da criação maravilhosa e misteriosamente profunda, impossível de ser expressa por meio de palavras. É esse o estado da natureza, tal como ela é. Conforme dissemos, os nutrientes indispensáveis à manutenção da vida do ser humano estão presentes em todos os alimentos. O fato de existir uma grande diversidade destes é porque eles são necessários como elementos nutritivos. A quantidade e a preferência também variam de acordo com a pessoa e o momento. Ademais, os alimentos não são iguais, porque a necessidade do organismo também muda. Por exemplo, a pessoa come quando tem fome, bebe água quando está com sede. Se deseja comer algo doce, é porque lhe falta glicose em seu organismo. Se lhe apetece algo salgado, é por falta de sal, e assim por diante. Por conseguinte, as necessidades da natureza humana evidenciam o princípio exposto. A melhor prova é que quando a pessoa está desejando ingerir alguma coisa, esta lhe será, sem dúvida, saborosa. Diante disso, podemos compreender o quanto está errado consumir, contra a vontade, algo que não é saboroso, como os medicamentos, por exemplo. A tradicional frase "o bom medicamento deixa gosto amargo na boca" também encerra um grande erro. O gosto ruim já é indicação do Criador de que aquilo é veneno e, por isso, não deve ser ingerido. Assim, quanto mais saboroso o alimento, mais nutritivo ele é, porque sua energia espiritual é mais densa e contém maior quantidade de nutrientes. Pela mesma razão, quanto mais frescos forem os peixes e as hortaliças, mais saborosos serão, por estarem com energia espiritual mais forte. Com o passar do tempo, o sabor diminui, porque a energia espiritual se dispersa. Darei uma explicação sobre os suplementos alimentares sintéticos. Nosso organismo produz não só vitaminas, como todos os elementos nutricionais, a partir de quaisquer alimentos e na quantidade que for necessária. Em outras palavras, através de alimentos que não contêm vitaminas, a força misteriosa do aparelho digestório consegue produzir vitaminas na quantidade necessária. Assim, a produção de nutrientes constitui a própria força vital do ser humano. Em síntese, o processo de transformação do alimento inacabado em alimento acabado não é outra coisa senão a própria vida. Por essa razão, quando se ingerem suplementos alimentares sintéticos, que são produtos acabados, a função da produção de vitaminas vai se deteriorando naturalmente pela não necessidade de sua atuação. Uma vez reduzida esta função, é natural que outras funções interligadas também entrem em declínio e o corpo enfraqueça gradativamente. Vou citar alguns exemplos. Houve uma época, nos Estados Unidos, em que esteve em moda uma dieta alimentar chamada fletcherismo. Esse método consistia em mastigar ao máximo os alimentos, e quanto mais eles ficassem pastosos, melhor. Segui esse método à risca durante um mês. Fui ficando fraco e não conseguia atingir a vitalidade como desejava, o que me deixou deveras surpreso. Deixando de seguir esse método e voltando a comer normalmente, minha força física se restabeleceu. Foi então que descobri que é um grande erro mastigar bem os alimentos, pois triturando-os com os dentes,
a atividade do estômago se torna dispensável e isso o enfraquece. Por essa razão, o melhor é não mastigar muitos alimentos. Desde os tempos antigos, dizem que as pessoas que comem depressa e evacuam rapidamente são mais sadias. Nesse aspecto, elas eram mais evoluídas que o homem moderno. Por outro lado, a ingestão de medicamentos que ajudam na digestão enfraquece a atividade do estômago, que acaba debilitado. Devido a isso, a pessoa os ingere novamente e esse órgão enfraquece ainda mais. Assim, a causa das doenças estomacais está realmente na utilização de medicamentos para o estômago. Ouvimos frequentemente que pessoas que sofriam de problemas gastrointestinais crônicos e não conseguiam curar-se com uma alimentação baseada em alimentos de fácil digestão, conseguiram obter a cura quando passaram a fazer refeições com alimentos como ochazuke com picles. Comparemos essa força da vida humana que transforma alimentos inacabados em alimentos acabados com a atividade de uma fábrica produtora de máquinas. Em primeiro lugar, adquire-se a matéria-prima necessária. A fábrica queima o carvão, movimenta o maquinário e, pelo trabalho dos operários, gradativamente produzem-se máquinas completas. Esse processo é a razão da existência da fábrica. Por outro lado, suponhamos agora que máquinas prontas fossem adquiridas. Como não haveria esforço, seriam desnecessários a queima do combustível, o movimento das máquinas e o trabalho dos operários. Nestas circunstâncias, a única alternativa seria fechar a fábrica. De acordo com o que tentei explicar da forma mais compreensível possível, vemos que as pessoas gastam elevadas quantias para adquirir suplementos alimentares sintéticos sem sabor algum e ainda acabam enfraquecendo cada vez mais o organismo. Por essa razão, só posso classificar essa tolice como uma grande comédia. Eis o motivo por que usei o título acima. Por Meishu Sama, em 20 de abril de 1950. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. A grande revolução da agricultura. O cultivo sem uso de adubos em uma higiênica e prazerosa horta caseira. No primeiro número de nossa revista Chiju Tengoku, publiquei um artigo voltado para os agricultores em que detalhei o cultivo agrícola sem adubos. Desta vez, explicarei principalmente as hortas caseiras. Na referida revista e no nosso jornal, divulguei os excelentes resultados obtidos pelos agricultores por meio do cultivo sem adubo. Acredito que os leitores tenham conseguido entender em linhas gerais. As hortas caseiras são praticadas principalmente por leigos e, por essa razão, posso afirmar categoricamente que as boas novas do cultivo sem adubos traz uma grande alegria, tal qual uma luz que surge na escuridão. Até agora, nas hortas caseiras, utilizava-se principalmente esterco como adubo, mas manuseá-lo é evidentemente insuportável tanto pela questão do mau cheiro quanto por outros aspectos. Adotando-se o cultivo sem adubos, tais sofrimentos desaparecem, tornando-se uma prática higiênica e profundamente prazerosa. Além disso, é menos trabalhoso e os resultados são bem melhores comparados aos da agricultura que usa adubos. Vou enumerar as vantagens. 1. Sendo utilizado apenas composto à base de vegetais, o agricultor tem menos trabalho e estará livre da parte desagradável causada pelo uso de esterco. 2.
As hortaliças obtidas são de melhor qualidade e possuem sabor incomparável às cultivadas com adubos. 3. O tamanho e a quantidade das hortaliças aumentam. 4. O aparecimento de pragas reduz-se a uma pequena fração, quando equiparado ao cultivo com adubos, dispensando-se, evidentemente, o uso de agrotóxicos. 5. A preocupação com a transmissão de parasitas, principalmente de lombrigas, torna-se desnecessária. Muitas outras vantagens poderiam ser citadas, mas relacionei apenas as principais. Uma vez que os espaços nas hortas caseiras são pequenos, normalmente não se plantam arroz nem trigo, e sim hortaliças. Por essa razão, vou explicar as experiências de cultivo que tive com algumas delas. As batatas inglesas são bem brancas, de consistência cremosa e de aroma agradável, que chegam a estimular fortemente o paladar. O tamanho e a produção reduzidos, apontados pelos praticantes leigos, se devem aos adubos anteriormente utilizados no cultivo destas. Sem sua aplicação, o tamanho e a quantidade serão maiores. As plantas de milho são mais altas, os caules mais grossos e as folhas bem mais verdes do que o comum. As espigas são mais grossas e compridas, com os grãos bem adensados e alinhados, macios e doces. As pessoas ficam admiradas com seu sabor inigualável. Os nabos são bem brancos, de casca lisa. Seu comprimento e grossura apresentam-se maiores e são mais macios e saborosos que os comuns. A frequente ocorrência de textura fibrosa e com pequenas cavidades nos nabos são em decorrência do uso de adubos. Todas as hortaliças que são apropriadas para conservas, tais como acelga, mostarda, espinafre, repolho, possuem aroma agradável, são volumosas, macias e muito apetitosas. No final do ano passado, um praticante de horta caseira trouxe-me 3 acelgas que pesavam mais de 5 quilos cada uma. Eu nunca havia visto uma acelga daquele tamanho. Evidentemente, as leguminosas também têm bons resultados na produção pelo nosso método de cultivo. A altura da planta e as folhas são menores, como é o caso do edamame, soja ainda na vagem verde, mas a produção chega a dobrar. A maioria das vagens contém 4 grãos, e as de apenas 1 grão são muito raras. Com o cultivo por meio de adubos, tanto o caule como as folhas das leguminosas em geral crescem muito e a ocorrência da queda de flores é maior. Consequentemente, a produção de grãos torna-se reduzida. Sem dúvida, a produção sem o uso de adubos aumenta de 50% a 100%. As berinjelas apresentam boa coloração, casca macia e aroma agradável. Não só pela aparência, mas também pelo sabor, quem já as provou não consegue comer as que são produzidas com adubos. Vou abreviar detalhes sobre a cebola, a cebolinha, o tomate, a abóbora, tipos de pepino e outros, cujas qualidades se mostraram excelentes. A abóbora, especialmente, apresenta textura muito cremosa e sabor adocicado indescritível. Entre os tubérculos, a batata doce cresce tanto que chega a nos surpreender. Se deixá-la por muito tempo sem colher, torna-se inimaginavelmente grande. O mesmo se verifica com as frutas, em especial as cítricas. O caqui e o pêssego, entre outras, produzem frutos incomparavelmente mais saborosos do que os de cultivo com adubos. Esse foi um breve relato.
A seguir, explicarei o princípio e a utilização do composto. No cultivo sem adubos, é necessário o uso do composto. Existem dois tipos de composto: o de folhas de mato e o de folhas de árvores. O primeiro é apropriado para ser misturado à terra, e o segundo é indicado para fazer o berço de folhas. A respeito disso, desejo expor o efeito da agricultura natural e seu princípio. Nosso método agrícola difere do usual com adubos porque, em primeiro lugar, considera o solo como uma matéria profundamente misteriosa, feita pelo Criador para a produção de alimentos de origem vegetal. À vista disso, fazer o solo expressar sua vitalidade ainda mais é que possibilita o cumprimento de seu objetivo original. Desconhecendo este princípio e baseados em uma interpretação errônea, os antigos passaram, não se sabe desde quando, a usar adubos. Como resultado, o solo perde o vigor original e morre. Na tentativa de recuperar a vitalidade do solo, passaram a utilizar adubos de maneira indiscriminada, os quais intoxicaram as plantas. Dizem que o solo japonês empobreceu, mas a causa está, evidentemente, na aplicação de adubos. Especialmente nos anos recentes, como resultado do uso de fertilizantes químicos, o processo de degradação do solo acelerou. Uma boa prova disso consiste em acrescentar solo trazido de outro lugar quando ocorre queda da produção de arroz e, por meio dessa prática, observa-se a ocorrência de uma melhora temporária. Os agricultores interpretam que, devido ao cultivo realizado ao longo dos anos, houve o esgotamento de nutrientes da terra, que foram absorvidos pelas plantas, e com isso a produção caiu. Portanto, acham que o ideal é trazer solos virgens e ricos em nutrientes de outro lugar. Contudo, isso é um grave erro, pois, na verdade, a cada ano o solo perde sua vitalidade em consequência da utilização de esterco e fertilizantes químicos. Com o acréscimo de terra isenta da toxina dos adubos, em parte, ocorre sua recuperação. Sendo assim, o composto tem por finalidade impedir a compactação do solo e aquecê-lo. Para tornar mais vigorosa a capacidade de crescimento das plantas, o fundamental é promover o desenvolvimento da raiz. O primeiro passo consiste em não deixar o solo compactar. Daí a necessidade de se misturar composto ao solo. Para promover o crescimento dos pelos radiculares das plantas, deve-se utilizar o composto à base de mato, pois suas fibras são macias e não atrapalham o crescimento destes. As fibras das folhas de árvores, no entanto, são mais duras e, por esse motivo, não convém misturá-las ao solo. É melhor utilizá-las para formar um berço, de composto à base de folhas sob o solo, a fim de aquecê-lo. O ideal seria preparar uma camada de uns 30 centímetros de solo misturado ao composto à base de mato e abaixo dela um leito da mesma espessura, usando apenas composto à base de folhas de árvores. No cultivo de leguminosas e de hortaliças em geral, o processo descrito é conveniente, mas em se tratando de nabo, cenoura, bardana e similares, em que se visa o crescimento das raízes, devem-se dimensionar as camadas de maneira adequada. Na medida do possível, fazer canteiros altos e possibilitar que as raízes recebam bastante sol fará com que o crescimento melhore muito. Em se tratando, por exemplo, de batata doce, os canteiros altos devem ter mais ou menos 60 centímetros de altura, dispondo-se as mudas
em uma distância de 30 centímetros uma da outra. Assim procedendo, será possível colher batatas doces gigantes. Ouve-se dizer frequentemente que o melhor é alinhar os canteiros em sentido norte-sul ou leste-oeste. Mas esse procedimento é para que as plantas recebam incidência solar maior. Por essa razão, basta dispô-los, levando em consideração a posição de melhor insolação e a direção do vento. Quando este é muito forte, há possibilidade de os caules se quebrarem ou de a terra se espalhar. Assim sendo, é necessário plantar árvores como quebra-vento, fazer cerca, objetivando minimizar a ação do vento. Como princípio, quanto mais limpo o solo for mantido, maior será a sua vitalidade. Portanto, a utilização de materiais inadequados no solo, como o esterco, traz resultados adversos. Mesmo que seja por desconhecimento desse fato, o trabalho realizado não só será infrutífero, mas também trará resultados negativos. Evidentemente, os americanos jamais comem hortaliças produzidas no Japão, por temerem a presença de parasitas. Em se tratando do cultivo sem adubos, não haverá motivos para preocupação, o que é realmente uma grande revolução da agricultura e uma boa nova para todos nós. Por Meishu Sama, em 30 de março de 1949. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5. Princípio da agricultura natural. Para que todos entendam realmente o princípio da agricultura natural, visto que é impossível fazê-lo por meio do pensamento que norteia a ciência atual, proponho-me explicá-lo pela ciência espiritualista, da qual tomei conhecimento por meio da revelação divina. No início, talvez seja muito difícil compreender esse princípio. Todavia, à medida que o lerem várias vezes e o saborearem bem, certamente hão de entender. Caso isso não ocorra, é porque o leitor ainda está preso às superstições da ciência, e é bom que ele perceba isso. Os próprios fatos comprovam que o que eu exponho é a verdade absoluta. Respeitando este princípio, é certo que desde o primeiro ano haverá um aumento de 10 a 50% na produção. Por outro lado, o método agrícola utilizado atualmente consiste na fusão do método tradicional com o científico. Julga-se que houve um grande progresso. Porém, os resultados mostram exatamente o contrário, conforme podemos constatar pela grande quebra da produção no ano passado. A causa direta foi que as plantas do arroz não tinham força suficiente para superar as inúmeras adversidades climáticas que ocorreram. Todavia, qual a causa do enfraquecimento das plantas do arroz? Se eu disser que o fenômeno foi causado pelo tóxico chamado adubo, todos se surpreenderão, visto que os agricultores, até agora, vieram acreditando cegamente que o adubo é imprescindível para o cultivo agrícola. Em razão do pouco conhecimento dos agricultores e dos pontos cegos da ciência, não foi possível descobrir os malefícios dos adubos. É inegável o valor da ciência em relação a muitos aspectos. Entretanto, pelo menos no que se refere à agricultura, esta não somente é impotente, como também está completamente equivocada. Por exemplo, desconhecendo a verdadeira natureza do solo e o funcionamento dos adubos, considera apenas um método criado pelo ser humano, ignorando a força da natureza. Prova disso é que, apesar de muitos anos de esforços em conjunto do governo japonês
dos agricultores e dos cientistas, não se vê nenhum progresso ou melhoria. Diante de uma fraca colheita como a do ano passado, podemos dizer que a ciência não consegue fazer nada, sendo vencida pela natureza sem oferecer qualquer resistência, não havendo mais nenhum método a ser empregado. A agricultura japonesa está realmente em um beco sem saída. Não obstante, devemos alegrar-nos, pois Deus ensinou-me o meio de sair dele, a agricultura natural. Afirmo que não existe outra maneira de salvar o Japão. A seguir, vou explicar no que consiste este método agrícola. A origem do problema é a falta de compreensão sobre a verdadeira natureza do solo. Até agora, a agricultura tem negligenciado o solo, que é o principal, dando maior importância ao adubo, que é secundário. Pensem bem: sem a terra, o que podem as plantas fazer, sejam elas quais forem? Um bom exemplo é do soldado americano, que no pós-guerra praticou a hidroponia no Japão, despertando grande interesse. Creio que ainda devem estar lembrados disso. No início, os resultados foram excelentes, mas, ultimamente, pelo que tenho ouvido falar, ele acabou abandonando o método. De maneira semelhante, os agricultores fizeram pouco caso do solo, chegando a acreditar que os adubos eram o alimento das plantas. Com essa atitude, cometeram um terrível engano. O resultado é que o solo se tornou ácido, perdendo sua força original. Isso está muito bem comprovado pela grande diminuição da safra no ano passado. Não percebendo seu erro, os agricultores gastam inutilmente elevadas somas em adubos, despendendo árduo esforço. É uma grande tolice, pois estão produzindo a própria causa dos danos. Empregarei o bisturi da ciência espiritualista para explicar a essência do solo. Antes, porém, é preciso conhecer seu significado original. Deus, Criador do universo, assim que fez o ser humano, criou o solo, a fim de que este produzisse alimento suficiente para nutri-lo. Basta semear a terra que a semente germinará, e o caule, as folhas, as flores e os frutos se desenvolverão, proporcionando fartas colheitas no outono. Assim, o solo que produz o arroz é um excelente especialista, ao qual deveríamos dar preferência. Obviamente, já que se trata da força da natureza, a pesquisa sobre essa força deveria ser o foco da ciência. Entretanto, esta se enganou. Dependeu mais do poder humano do que da força da natureza. O que é a força da natureza? Trata-se da fusão dos elementos fogo, água e terra, originados, respectivamente, do Sol, Lua e Terra, resultando na incógnita X. O centro da Terra, como todos sabem, é uma massa de fogo, a qual é a fonte geradora do calor do solo. A essência desse calor atravessa a crosta terrestre e preenche o espaço até a estratosfera. Nessa essência, existem duas partes, a espiritual e a material. A parte material é conhecida pela ciência como nitrogênio, mas a parte espiritual ainda não foi descoberta por ela. Paralelamente, a essência emanada do Sol é o elemento fogo, que também possui uma parte espiritual e uma parte material. Esta última é a luz e o calor, mas a outra também ainda não foi detectada pela ciência. A essência emanada da Lua é o elemento água, e sua parte material
É constituída por todas as formas em que a água se apresenta. A parte espiritual, da mesma forma, ainda é desconhecida. O produto da união desses três elementos espirituais, ainda não detectados, constitui a incógnita X, por meio da qual todas as coisas existentes no universo nascem e crescem. Essa incógnita é semelhante ao nada, mas é a origem da força vital de todas as coisas. Consequentemente, o desenvolvimento dos produtos agrícolas também se deve a essa força. Por esse motivo, podemos dizer que ele é o adubo infinito. Assim, reconhecendo-se essa verdade, amando e respeitando o solo, a capacidade deste se fortalece espantosamente. Este é o método agrícola verdadeiro e não existe outro. Portanto, praticando este método, o problema da agricultura será solucionado pela raiz. Há mais um fator importante. O ser humano, até agora, pensava que a vontade e pensamento, assim como a razão e a emoção, limitavam-se aos animais. No entanto, talvez se o leitor souber que eles também existem nos corpos inorgânicos, ficará boquiaberto. Obviamente, como o solo e as plantas também estão nessa mesma condição, respeitando-se e amando-se o solo, sua capacidade natural se manifestará ao máximo. Para tanto, o mais importante é não o sujar e torná-lo ainda mais puro. Com isso, o solo manifestará seu sentimento de alegria, e nem preciso dizer o quanto se tornará mais ativo. A única diferença é que a vontade e pensamento nos animais é mais livre e móvel, ao passo que o solo e as plantas não têm liberdade de movimento. Assim, mesmo no caso do arroz, se pedirmos com sentimento de gratidão uma farta colheita, nosso sentimento se transmitirá às plantas e certamente seremos agraciados. Por desconhecimento desse princípio, a ciência comete uma grande falha ao considerar que aquilo que é invisível e impalpável não existe. Por Micho Sama, em 27 de janeiro de 1954. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5.